Olá, vamos então dar continuidade a esta série de pequenos tutoriais em 4 aulas aqui no YouTube desse look de inverno da boneca Serena. Vamos relembrar aqui rapidamente o que nós já aprendemos, né, nessa pequena série, porque se você não acompanhou, acesse as aulas anteriores que estão disponíveis aqui no canal. Então na aula 1, nós aprendemos a fazer essa roupinha embutida no corpinho da boneca Serena. Na aula 2, nós aprendemos a fazer esse par de meias dupla face. E agora, na aula 3, nós faremos essa touquinha também dupla face. E para você que está chegando agora e não nos conhecia, eu quero informar que aqui no canal está disponível gratuitamente o passo a passo completo em videoaulas super detalhadas para você reproduzir do zero a sua Serena. Se você gostou da boneca e quiser adquirir os moldes, eu vou deixar o link de acesso disponível tanto na descrição do vídeo, quanto também no topo dos comentários. E para quem já adquiriu o projeto da boneca Serena ou deseja adquirir, eu preparei um molde bônus do projeto da touquinha e também da meinha. Então basta você entrar lá na plataforma da Hotmart, baixar o seu molde e começar a fazer a sua Serena. Então agora vamos para a aula fazer a nossa touquinha dupla face. Meu nome é Tatiana Souza e você é muito bem-vindo ao canal do Ateliê de Todo Coração. Eu quero começar esse tutorial mostrando para você em detalhes essa peça que eu desenvolvi para nossa Serena com muito carinho. E mais uma vez assim ressaltar que eu tenho muita alegria em dedicar esses tutoriais aqui, fazer os tutoriais também num feed para que você possa salvar, porque é muito prazeroso a gente desenvolver uma peça e saber que ela vai transformar, vai agregar valor no trabalho de outra pessoa. Então quero que você receba isso com muito carinho. Aqui eu ainda não costurei a cerejinha, vou tirar aqui para você ver. E também não costurei o pompom. Por quê? Porque aqui a gente primeiro precisa decidir se nós queremos realmente usá-la como dupla face ou se vamos escolher um lado e poder enfeitar, né? Porque se eu colocar esse pompom, vai ficar também um pouco inadequado se eu colocar outro pompom aqui para utilizar a parte interna. Então isso é uma escolha que você vai fazer na hora que você estiver produzindo a sua touquinha. Eu vou virá-la aqui, ó, para que você possa ver o acabamento do outro lado também. E aqui, se eu fosse usar o linho como forro, né, ficaria dessa forma. Então os dois lados é possível usar. Então se você escolher um dos lados, é só aplicar aí o enfeite que você desejar. Você pode colocar uma flor, um botão, um laço, usar aqui o próprio pompom ou também fazer o acabamento aqui com um botãozinho forrado. Quem acompanhou o tutorial das meinhas vai perceber que a partir da técnica da meinha eu também desenvolvi a touquinha. Então aqui vamos começar escolhendo os dois tecidos da sua preferência e cortar 2 faixas. Essas 2 faixas, cada uma delas mede 34 de comprimento por 20 de largura. A largura está aqui, olha, percebam a elasticidade do floquinho. O linho, ele é mais rígido, mas o floquinho você consegue perceber que a largura está aqui. Então, por que esse detalhe é importante? Se você for optar por um tecido que tenha elasticidade, como a malha, o Microsoft, o Melton, o floquinho, você precisa cortar o seu tecido nesse sentido, tá? Para que a largura fique exatamente aqui, ó, nessa posição, tá bom? A partir daqui, agora, nós vamos fazer a mesma técnica que desenvolvemos para a meinha. Posicionei o direito do linho com o direito do floquinho, já passei uma costura de um pezinho de máquina fechando as 2 laterais e agora eu devo posicionar essa costura bem no centro desta forma. Aqui é importante alinharmos bem essa costura, colocando um alfinete bem na junção dos 2 tecidos para que a nossa touquinha não fique torta. Se você precisar passar para assentar melhor essas costuras, faça porque vai garantir um bom resultado da sua peça, da sua touquinha. Agora sim, nós podemos já riscar o nosso molde. Esse é o molde da touquinha, você pode perceber que eu fiz uma preguinha aqui, fiz apenas um corte para facilitar na hora do risco, se tornar mais prático, justamente para a gente ter esse tipo de acabamento aqui no topo. Agora é só você posicionar na união dos tecidos e fazer o contorno da touquinha, inclusive da prega. Depois é só espelhar o molde para o outro lado, o outro tecido, e repetir o mesmo risco. Você vai ter esse resultado. Agora, nós vamos levar para a máquina e fazer uma costura em torno de todo o risco, deixando apenas as pences abertas. Também não esquecendo de deixar uma pequena abertura
do lado do tecido que você escolher para a gente poder então desvirar a peça. Depois de costurar toda a volta, deixando as pences e uma abertura, como eu falei, agora é hora de cortarmos com uma margem de mais ou menos meio centímetro. Depois de recortarmos com uma margem de meio centímetro, aproveite esse momento para remover todas as linhas, deixar nosso trabalho bem limpinho. E agora nós temos que desenhar uma outra pence do outro lado, porque precisamos fazer esse fechamento. Aqui então você vai posicionar o seu molde sobre a costura que você já fez e riscar essa preguinha aqui. Agora nós levamos para a máquina e fechamos cada uma dessas partes dessa forma. Eu não vou cortar isso aqui antes, porque eu tenho medo de desfiar e acabar não dando para fazer essa costura. Então, eu prefiro unir o risco, coincidindo dos dois lados, fazer essa costura aqui e também essa outra do outro lado, e depois a gente corta o excesso. Quero mostrar para você agora de pertinho como ficou a costura das pences. No passo anterior, nós fizemos o risco, que serviria como guia para a gente poder, então, costurar. Aqui não tem segredo, é só posicionar bem certinho na máquina de costura e seguir esse risco. Aqui na união dos tecidos, se você quiser dar um retrocesso para reforçar um pouquinho mais essa parte, também pode. E finalizar aqui também com retrocesso. Agora sim, nós podemos cortar esse excesso de tecido para não ficar volume dentro da touquinha. Aqui também, olha, do outro lado a mesma coisa, tá? Então, agora é só refilar com cuidado para você não cortar o que já foi costurado. Então, deixa aí uma margem mais ou menos, né, de meio centímetro. E pronto. Agora é repetir do outro lado. E podemos, então, desvirar a touquinha por essa abertura que nós deixamos aqui. Agora é aquela hora que dá aquele friozinho na barriga, né? Quando a gente precisa desvirar uma peça e conferir se deu tudo certinho. Então, aqui é bem simples, olha, é só você posicionar o polegar aqui, segurando uma das partes e passar pela abertura. E puxar com delicadeza, pra gente não romper nenhuma costura. Às vezes tem um pouquinho de volume de tecido, mas com calma a gente consegue tirar sem problemas. Se precisar da ajuda de uma ferramenta também. Prontinho. Acertamos aqui todas as costuras internas. Agora com o enchedor você vai assentando melhor. Aqui, se você quiser passar também, né, se o seu tecido precisar, para assentar bem direitinho. Você vai chegar nesse resultado. Agora sim, nós temos que fechar essa abertura com pontinhos invisíveis. Depois de fechar a abertura lateral, agora é só posicionar um tecido dentro do outro, desta forma, acomodando bem o topo do gorro, alinhando aqui as costuras laterais, deixando essa margem bem assentada, porque agora nós vamos levar para a máquina e passar uma costura reta para unir os dois tecidos. Você pode usar um pezinho ou meio pezinho de máquina, o que você preferir, desde que a linha seja da mesma cor do fundo do tecido, para ficar um trabalho bem bacana, um trabalho bem caprichado, porque a intenção dessa costura não aparecer. Então, o ideal é que seja da mesma cor do fundo do tecido. Já fiz a costura na borda da nossa touquinha, unindo os dois tecidos. Aqui, como eu falei, fiz a costura com a linha da mesma cor do fundo do tecido, porque a intenção aqui era que não aparecesse, né? Mas, se você quiser fazer, por exemplo, um pesponto à mão, com uma linha de crochê, fazer um bordado ou um ponto decorativo, dependendo dos tecidos que você escolher, fica maravilhoso. Porque ao virar essa bordinha, esse bordado, esse ponto, vai aparecer desse lado, tá? Então, você tem essas duas opções. Você pode escolher o que deseja e o que ficar mais bonito aí para o seu gorrinho. Agora sim, nós podemos, então, enfeitar da maneira que desejarmos. E aí, você pode abusar da sua criatividade e usar o que você tiver e que você achar adequado aí para o seu gorro. Eu optei por esse floralzinho maravilhoso, que logo que eu bati o olho nele, eu me encantei, para ser o lado externo da nossa touquinha.
justamente porque eu queria fazer esse link entre as duas peças, a meia e a touquinha, com esse acabamento, como se o floquinho fosse o forro. Mas você sabe que a touquinha é dupla face e o acabamento que eu vou fazer aqui, você vai perceber que os dois lados poderiam ser usados. E exatamente essa ideia, né, que eu quero que você venda para sua cliente, que a criança pode virar a touquinha para o lado que ela desejar usar. Então eu fiz aqui alguns acessórios que eu quero apresentar como opções para quando você for fazer o seu gorro, fazer a sua touquinha para a sua Serena. Partindo da ideia que você vai oferecer essa peça como sendo dupla face e também levando em consideração que a criança ao brincar, ela vai tirar, colocar, virar, desvirar, nós precisamos fazer um acabamento bem resistente, firme, seguro e ao mesmo tempo fácil, né? Que a brincadeira seja fácil para ela poder colocar e tirar da cabecinha da boneca. Então eu pensei, para esse caso, um acabamento apenas no topo da nossa touquinha. E aqui eu preparei, então, um botãozinho forrado, tanto no floquinho quanto no linho. Porque aí você pode costurá-lo, os dois, sendo um de cada lado, né? Para fazer esse acabamento e não vai dar o volume muito grande para o lado interno. E você também pode fazer uma brincadeira aqui, né? E colocar o botãozinho, o forrado aqui com linho, combinando com barrado, ou vice-versa. Espero ter conseguido passar a ideia, né, de como fazer o acabamento e também vender essa peça como sendo dupla face. Agora, então, eu vou demonstrar para você um outro tipo de acabamento, partindo do princípio que vamos escolher um tecido para ser o nosso lado direito e outro para ser o forro, exatamente como está aqui. Eu sei que as artesãs têm muitas ideias e vai aparecer cada gorro mais lindo que o outro, mas aqui eu vou mostrar para vocês o que eu tenho no momento e eu acho que fica muito apropriado, né, que é esse pomponzinho. Tá naquelas lojinhas de R$1,99, lojinhas de acessórios femininos, também vende muito como xuxinha, chaveirinho, né? É só tirar aquela parte indesejada e a gente pode costurar aqui no topo do gorro. Bom, para quem não tem acesso a esse tipo de material, porque eu sei que tem muitas artesãs que moram em lugares que é bem difícil encontrar algumas coisas, né? Você pode também fazer isso com lã. Também sei que tem muitas artesãs aqui que são muito experientes, sabe fazer isso de cobre salteado, mas eu também tenho aqui no canal e principalmente nos stories muitas artesãs iniciantes. Então eu gosto de dar detalhes que muitas vezes, né, são básicos, mas eu acredito que é importante para quem está começando agora. Você pode colocar um botãozinho, por exemplo, aqui na borda, no barradinho. Eu fiz esses botõezinhos forrados e são botões comuns, tá? Não é um botão bombê. Se você quiser saber como forra um botão bombê e também um botãozinho comum, eu vou deixar o link aqui de uma aula lá no YouTube para você fazer, tá? Porque senão aqui ia ficar muito demorado e já tem uma aula pronta lá. Então, além dos botõezinhos, como eu falei, dei a dica aqui, né? Que ficam lindos e você também pode colocar como um conjuntinho. Aí você tem que adequar, né, o tamanho do botão para o tamanho da touca. Esses aqui já ficariam um pouco grandes, mas também é uma ideia. E você também pode fazer lacinhos com o próprio tecido da composição da roupinha que você fez para sua Serena. E a última sugestão que eu quero trazer aqui para você, que não poderia faltar e que eu amo, são flores. Só que nessa boneca eu não colocaria flores como essas, que são as permanentes, né? Porque traz um ar de leveza, um ar de primavera. E para o nosso look de inverno, cairia muito bem uma flor de crochê. Eu tenho essa para demonstrar. Desconsidere a cor e observe apenas o formato. Olha que coisa linda que ficaria essa touquinha com uma flor de crochê. E aqui nós temos crocheteiras maravilhosas que sabem fazer formatos diversos. Então aqui você pode usar e abusar da sua imaginação. Eu quero agradecer demais o seu carinho em acompanhar o tutorial da touquinha, o tutorial também da meinha. Eu tenho recebido muitas mensagens carinhosas e eu fico muito feliz. Fico mais feliz ainda em saber que eu estou podendo contribuir um pouquinho com o seu trabalho, um pouquinho mais com o seu conhecimento. Então, muito obrigada. Ontem nós praticamente, né, concluímos a touquinha e eu estava falando sobre alguns acessórios, algumas sugestões que a gente pode fazer esse acabamento. Falei da flor de crochê e lembrei também que lá no canal do YouTube eu tenho uma aula só de flores, flores em feltro, flores em tecido. Então você também pode, né, olha, eu tenho essa aqui, é muito grande, claro, né, mas só uma ideia para você imaginar como também ficaria esse tipo de flor em feltro ou flor em tecido. Essas eram umas que eu tinha aqui, então eu tô mostrando só para você ter uma ideia. Todos os acessórios que eu demonstrei na aula, com certeza você percebeu que foram feitos a partir da composição e da combinação dos próprios tecidos que eu utilizei para fazer a boneca, como o lacinho,
os botõezinhos forrados, né? A própria rosinha, que eu mostrei que dá para fazer com tecido. E os outros materiais, como o feltro e a lã, são materiais acessíveis. Então, a gente consegue fazer lindos acabamentos para as nossas peças. E eu estou te dizendo isso porque eu carrego comigo uma premissa de sempre fazer o meu melhor com aquilo que eu tenho, ou com aquilo que eu posso adquirir no momento. Muitas vezes nós nos paralisamos porque não temos aquela ferramenta adequada, porque nós não temos aquele tecido que tanto gostaríamos de ter, ou aquele acessório que a gente precisa ter no ateliê. Faça o seu melhor com aquilo que você tem. Como eu sempre digo, né? Faça o seu melhor e de todo o coração. Coloque todo o seu amor em cada peça, em cada pontinho, em cada trabalho que você for realizar. E para a gente concluir, porque eu vou finalizar a peça e vou mostrar para você como vai ficar, eu queria apenas reforçar que todos os acessórios, eles devem ser costurados, tá? É primordial a segurança da criança quando se trata de uma boneca para brincar. A cola, ela pode ser usada sim, mas ela pode ser usada como um auxílio, como um reforço para o nosso trabalho. A segurança da criança está acima de tudo. E essa recomendação que eu sempre gosto de dar e de reforçar, inclusive nas aulas lá no YouTube, eu estou sempre me referindo a crianças bem pequenas, como 1, 2, 3, 4 aninhos, que ainda colocam objetos na boca, que pode arrancar um botãozinho, né? Pode morder ou engolir algum adereço que você coloque ali na boneca. Então, vale sempre reforçar essa ideia de que realmente precisam ser costurados. Mas se você já sabe que a sua boneca vai para uma criança maior de 7, 8, até 10, 11 aninhos que sabe brincar, não há problema nenhum em você usar a cola, desde que seja assim, de uma forma moderada, né? Que você saiba não deixar resquício desse material na sua boneca, tudo isso para contribuir, né, com a excelência do trabalho que você está oferecendo, tá bom? Quis deixar isso claro, né, porque muitos de nós usamos cola e com certeza tem objetos que não dá para costurar. Então, só para deixar claro aqui e não ter nenhuma dúvida. Concluímos mais um tutorial e eu quero te agradecer por ter me assistido até aqui. Como eu sempre digo e repito no final de cada aula, talvez porque você não saiba a importância que é a sua reação em todas as videoaulas desse canal, como curtir, comentar e compartilhar. É a forma que você tem de abençoar e contribuir com o meu trabalho para que eu possa continuar trazendo mais passo a passo, mais tutoriais gratuitos para você. E também a forma que o YouTube entende que o nosso conteúdo é bom. Assim ele distribui para mais pessoas e nós podemos ter um maior alcance. E é por isso que eu sempre conto com a sua generosidade, o seu carinho e também com o seu apoio. Agora eu vou preparar o tutorial, que será o próximo penteado da nossa boneca Serena, e eu te aguardo então na próxima aula. Muito obrigada, que Deus te abençoe de todo o coração.